Queridos amigos do Centro Espírita União, eu agradeço desde já, antes dos nossos 30 minutos de bate-papo, pela alegria, pela honra de me terem convidado para estar com vocês por alguns minutos para falar sobre um tema que de meses para cá é tão importante, necessário para todos nós: cansaço. Quando nós falamos de cansaço, estamos falando de algo muito próximo. Não só pelo nosso dia a dia, pela nossa vida, que muitas vezes, por motivos variados, nos traz todo tipo de cansaço, mas também pelo que temos vivido devido à pandemia que assola o mundo desde o início de março para cá. Agora, nós estamos vivendo em toda parte o conflito de sabermos que ainda corremos o risco de estarmos enfermos e de ser uma enfermidade para tantos fatal, e ao mesmo tempo não querermos mais estarmos dentro da nossa casa, estarmos sem o convívio com as pessoas, não nos conformarmos com a ausência de abraços, de beijos, de carinho junto aos nossos queridos. Se a família está junta, muitas vezes surgem conflitos também, porque as afinidades, no fundo, não eram talvez tão grandes ou precisam ser reavivadas. Se estamos solitários, permanece a dificuldade. Há quanto tempo não estamos em contato direto com aqueles que amamos? Os amigos nos fazem falta, os familiares, e é claro, esse cansaço não se traduz simplesmente no físico, porque muitas vezes você está em descanso no seu físico, mas principalmente no emocional, no nosso psiquismo, nas nossas emoções, todas elas embaralhadas em hora tão difícil que o mundo inteiro atravessa nesse ano. E quando nós estamos juntos na casa espírita, ainda que seja de forma limitada, ainda que seja através de um computador, por exemplo, de alguma forma nós queremos reavivar todo aquele convívio fraterno e generoso que mantém a nossa vida, que mantém a nossa emoção, porque a casa espírita, no nosso caso, no caso de todos nós, é o lugar que um dia o nosso coração escolheu, ou na hora mais difícil da nossa vida, ou numa hora feliz, em que fomos convidados a conhecer uma casa que podia nos proporcionar conhecimento e trabalho. E é por isso que quando pensamos em cansaço, ficamos a imaginar que não podem se cansar os profissionais da saúde, que às vezes trabalham até 20 horas para estar ao lado daqueles que estão internados em estado grave nos hospitais de todo o mundo. Não pode falar de cansaço o cientista, o pesquisador, que incansavelmente está lutando para que vacinas surjam o mais rápido possível e possam nos auxiliar. No mundo inteiro, no caso do Covid, há 163 vacinas sendo pesquisadas, sendo que 6 já muito próximas de serem utilizadas. E os cientistas do mundo inteiro dizem que nunca na história da humanidade houve uma corrida tão extraordinária para que houvesse o mais rapidamente uma cura. As vacinas que ao longo do tempo o homem disponibilizou para a melhora da sua vida, as mais positivas demoraram até 14 anos. E, no entanto, nós estamos agora querendo que ela apareça amanhã. A nossa vontade, o nosso desejo é esse. Já queremos ser cobaia de todas elas. E se surgirem no próximo ano, ainda será extremamente rápido. Só que nós ficamos a imaginar como é que nós vamos ficar dentro de casa até o próximo ano. E é por isso que tanta gente tem se arriscado, principalmente os mais jovens, que por muito tempo se iludiram, julgando que eles não morreriam. Quando surgiram os casos, e naturalmente, onde havia, por exemplo, na Itália, um enorme acúmulo
de pessoas idosas nos lares de idosos, as pessoas começaram a morrer rapidamente, julgou-se que os idosos no mundo inteiro seriam os mais afetados. E isso não está sendo bem verdade. A média nas últimas 4 semanas, principalmente aqui no Brasil, está na faixa de 37 anos. Alguém com menos de 40 anos, de saúde perfeita, sem as dificuldades da pessoa mais velha, que, no entanto, chega no hospital em estado grave e muitas vezes até vai a óbito. Quando nós falamos de cansaço, não podemos deixar de lembrar que aquele que nos pede para caminhar com ele por muito tempo e a quem nós pedimos que melhore, que seja mais positivo, que renove a sua relação conosco, e essa pessoa porventura não atende a nenhum dos nossos pedidos, com certeza essa pessoa nos provoca muitas vezes cansaço. Há quem diga: eu não faço mais o bem porque cansei de me decepcionar. Estive desiludido por muito tempo, não havia uma real melhora naquela pessoa que eu queria ajudar, então desisti. Ao longo dos quase 50 anos que faço palestra e trabalho dentro da doutrina espírita, comecei muito jovem, tive esse privilégio. Na verdade, eu já vi um monte de gente dizer: eu não tomo passe em tal lugar porque fulano é médium passista lá. E eu conheço fulano lá de fora. Eu sei a pessoa difícil que ele é. E quantos outros comentários das pessoas intolerantes que julgam que doutrina espírita não é a escola necessária para todos nós. De uma forma ou de outra, todos nos aproximamos dela, volto a dizer, na nossa hora talvez mais difícil, para aprender de verdade. E sabemos, ela é só um pouco da verdade que nos cabe conhecer. Por isso os espíritos diziam através de Chico Xavier: verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Para nos lembrar que doutrina espírita, ainda que tenha chegado ao nosso coração, povoando a nossa alma de beleza, é só o início do nosso processo evolutivo. De tudo aquilo que nós ainda vamos aprender ao longo dos séculos, seja da matéria ou fora dela. Por isso, quando muitas vezes nos queixamos, mas como é que eu vim parar nesse mundo? Como é que eu vim passar uma época de tanta dificuldade? Os amigos espirituais estão sempre a nos lembrar que nós somos hoje a mesma humanidade que tornou o mundo como ele é. Por isso estamos todos de volta. Por isso devemos saber que há coisas que só se resolvem na Terra, na matéria. Quando reencontramos num corpo de carne igual ao nosso, as outras pessoas, a quem devemos uma satisfação, com quem temos compromisso, a quem prometemos amar. E eu costumo sempre dizer que quando a saúde nos beneficia ou quando ainda somos muito jovens, nunca imaginamos que o cansaço virá. A vida nos coloca situações difíceis, de perdas, de luto, de frustrações, de sonhos que não se tornam realidade, muito ao contrário. E é natural que depois de certa idade as pessoas se sintam cansadas. O triste é perceber que hoje tanta gente moça que mal começou a viver alega estar muito cansado de viver. É muito triste ver pessoas jovens já desiludidas, considerando que o futuro não é cheio de luzes e de bênçãos para eles. Como será então para quem já se adiantou no tempo? E vocês sabem, o tempo passa tão depressa. 50, 100 anos não significam nada. Emmanuel dizia através do Chico: 100 anos é um relâmpago na eternidade. Para nos lembrar que muitas vezes 100 anos não são suficientes para o resgate de uma dívida.
100 anos nunca serão suficientes para que possamos amar quem precisa ser amado, reerguer quem precisa do nosso apoio. E se nós alegarmos cansaço, tudo será contra nós. É num cansaço frequente que a pessoa vai à tristeza, vai à depressão, vai muitas vezes à loucura. É no cansaço frequente, em que nada está bom, nada está certo, que a pessoa muitas vezes acalenta até mesmo a ideia do suicídio. Porque parece, para alguém materialista, que não acredita em vida além da morte, que o suicídio é uma saída. Quando sabemos todos, é o maior engano que a alma eterna pode ter. E nós podemos, no mundo espiritual, com certeza, encontrar justificativa para muita coisa que tivermos feito na Terra. Para o suicídio, nunca. E é por isso que os espíritos têm dito que, de forma recente, de uns anos para cá, almas suicidas, embora comprometidas, são sempre socorridas rapidamente, para que possam rapidamente recomeçar. E, é claro, voltarão com todas as dificuldades inerentes ao gesto que praticaram. E 100 anos não são suficientes para que a alma volte a equilibrar-se, mas é sempre o início. E nós vamos dizer que já estamos cansados? Eu sempre me recordo daquele momento extraordinário em que uma lâmpada estava acesa sobre a mesa e Thomas Edison, exausto, sem conseguir fazer com que ela se acendesse. 3 horas da manhã, se encosta sobre uma cadeira, um grupo de amigos o acompanhava e o seu melhor amigo se aproxima e diz: desistamos agora desse invento, porque eu tenho anotado aqui 700 experiências que você fez e que não deram certo. Desista agora. E Edison, naquele momento, ouvindo seu melhor amigo lhe desanimar, percebeu o quanto ele estava cansado, mais do que cansado. Estava completamente desanimado e exausto. Mas alguma coisa dentro dele o fez reagir e disse, impertigando-se na mesa: agora é que eu não vou desistir. Até porque você já tem aí anotadas as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. Eu vou continuar. E 2 noites depois, a lâmpada se acendeu pela primeira vez e mudou a face do mundo. Se ele tivesse desistido, quem pode garantir que outro teria insertado a experiência? Não fosse ele e não fossem os outros que talvez não surgissem, nós não estaríamos aqui conversando nesse momento. Por isso, Thomas Edison é sempre para mim um dos maiores exemplos, embora já tantos na humanidade, daquele que quase foi desanimado e justamente pelo seu melhor amigo. Quantas e quantas vezes não é alguém que nós amamos e que também nos diz amar que vem nos desanimar? Quantas vezes não é o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga que, ao invés de nos dar a palavra de incentivo, tenta nos colocar para baixo? É do ser humano, mas é do ser humano também não se deixar levar, não se deixar influenciar por aquilo que é exaustão, mas que justamente nessa hora precisa ser superado. Não se tem notícia de Jesus exausto, porque, é claro, sua alma extraordinária, ele, a alma mais perfeita que já viu na Terra, vivia naturalmente para doar toda a luz que a humanidade da sua época sequer podia entender. E, na verdade, não entendemos até hoje. Me recordo sempre do Chico me contando que uma pessoa lhe perguntou, quase que no deboche: Chico, você que vive mais do lado de lá do que do lado de cá, você que sabe tudo do mundo espiritual, me conte uma novidade. Me conte uma novidade, Chico. E o Chico então disse:
O Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade. O Chico desencarnou em 2002 e eu tenho certeza que todos nós sabemos que até hoje o Evangelho de Jesus ainda é a grande novidade. Até porque nós ainda não conseguimos cumprir todas aquelas belezas que ali estão colocadas. Mas os amigos espirituais contam que quando Jesus precisava repousar por um instante, era sempre sobre o ombro de João, o seu discípulo mais jovem, que ele pousava a cabeça. João, quando conheceu Jesus, tinha 17 anos. Um menino. E era sempre sobre o seu ombro que Jesus repousava por um instante a cabeça para repousar. Com certeza Jesus também sabia que João seria o único de todos os discípulos que não seria perseguido até a morte, até o sacrifício pelos romanos. Viveria mais de 100 anos. E por isso, na hora da cruz, Jesus o aponta e diz a Maria: Mãe, eis aí teu filho. E diz a João sobre Maria: Filho, eis aí a tua mãe. Maria morreu 13 anos depois da crucificação de Jesus. E João cuidou dela até o seu último suspiro e ainda viveu por muito tempo. A verdade é que, com certeza, os apóstolos Paulo, Pedro, hão de ter tido momentos de muito cansaço. Mas, com certeza, nos deixaram a mensagem de nunca desistir. Não desanimar. Porque desanimar, desistir, não é novidade para nós. Já fizemos isso infinitas vezes em vidas que já se foram. Tanto que estamos mais uma vez aqui. Cansados até de repetir determinados episódios que a nossa alma nos diz. Não é a primeira, não é a segunda, é a milionésima vez, talvez, que estamos de novo repetindo, de novo reencontrando, de novo falando a mesma coisa ou ouvindo a mesma coisa. É claro que esse ano de 2020 é um ano completamente atípico, porque nós estamos tendo que encarar a nós mesmos, que encarar as nossas impossibilidades. E se Deus quiser, estamos todos mais reservados, respeitando o máximo que pudermos o isolamento social, porque nos preocupamos conosco, nos preocupamos com todos os outros, porque todos os outros, mesmo os invigilantes, mesmo os malucos, mesmo sem responsabilidade nenhuma, são todos nossos irmãos. Por isso é um ano difícil, porque nós devemos também estar pensando o que nós vamos fazer quando tudo isso passar. Eu confesso a vocês que quando isso começou, eu imaginei que quando terminasse, todos nós sairíamos muito melhores. Já não sei se acredito tanto nisso. Às vezes a gente vê umas coisas que fica pensando, meu Deus, será que nós vamos sair piores? Depois de uma lição como essa, que envolveu todas as pessoas, precisamos pensar sobre isso. Ah, mas deve estar dizendo isso porque depois da pandemia, se a gente não andar direito, vem coisa pior. Não, eu tenho certeza de que sempre que nós quisermos aquilo que nos faz sofrer e chorar, é lição suficiente. Mas me lembro sempre que há 75 anos atrás, quando a Segunda Grande Guerra acabou, a humanidade da época acreditou que nunca mais o homem deixaria de ser correto, digno, nobre, solidário. Nunca mais haveria uma guerra em nenhum lugar, porque aqueles 6 anos em que o mundo quase acabou por completo eram lição suficiente. Entretanto, em 75 anos, quanta coisa difícil aconteceu. O que nós vamos deixar àqueles que vierem depois de nós? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. O que vamos dizer a eles? Porque nós não vamos estar mais aqui, mas eles vão se lembrar de nós. E é muito importante
que nós digamos que não importa o que nos aconteça. O que nos torna diferentes uns dos outros não são as dores, porque nós as temos muito semelhantes em determinadas épocas da nossa vida, todos as temos. Não são os amores, porque de uma forma ou de outra todos nós somos amados ou buscamos o amor. Não são as lutas superadas, porque elas existem exatamente para serem vencidas. E se não conseguimos vencê-las todas, vencemos a maioria. Mas o que nos torna diferentes é a forma como nós saímos, melhores ou não, daquilo que nos acontece. Por isso, os amigos espirituais sempre nos lembram que a vida são nossas escolhas. Quantas vezes, tenho certeza que cada um de vocês deve conhecer uma pessoa assim. Alguém que vive dizendo a você o quanto precisa de ajuda. E quando você ouve a pessoa, muitas vezes pela milionésima vez, e vai dar alguma opinião, ela imediatamente diz a você: ah, você não entendeu o meu caso. Fuja dessas pessoas, porque elas com certeza não querem ser ajudadas. Elas serão sempre as vítimas. E a psicologia nos lembra de que não há nada mais confortável do que ser vítima. Porque quando você não é vítima, você tem que tomar uma atitude. Tomar a sua vida em suas mãos para fazer muito da sua existência. Felizes de nós se nós deixarmos aos outros essa mensagem. De que lutamos, meu Deus, imagina, você não imagina o que era a vida da fulana. Tudo de difícil aconteceu, mas ela nunca desistiu. Nunca desistir deve ser a nossa marca. Porque desanimar, nós vamos muitas vezes. Já tivemos as nossas horas, dias de desânimo, outros virão. Outras horas difíceis, outras horas de desânimo, mas não desistir é que nos cabe. Imagine se Jesus tivesse desistido antes de vir. Ou então, quando chegou aqui, viu que a coisa era muito difícil. Ele sabia, por isso veio. Ele precisava nos dizer que existia uma vida muito mais alta, algo extraordinário que brilhava dentro de nós, que muitos de nós chamam de Deus, mas que na verdade é aquela força que quando você está morto de cansaço, mesmo assim, faz você pensar que amanhã você vai resolver o que você não conseguiu resolver hoje. É a força que fez Thomas Edison continuar sentado naquela mesa, fazendo tudo para que aquela lâmpada acendesse. É a força que fez Martin Luther King, 4 dias antes de ser assassinado, dizer: eu tenho certeza absoluta que eu não verei esse dia pelo qual lutei a minha vida inteira, mas os meus filhos e netos verão. E para isso eu luto, para que sejamos todos iguais. E meu Deus, ele morreu em 1968 e até hoje nós temos ainda grande dificuldade em aceitar o outro da forma bela como todo ser humano deve ser aceito. Por isso, Madre Teresa de Calcutá entrou para a história do Prêmio Nobel quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e fez o discurso mais curto que um Prêmio Nobel já fez. Ela disse simplesmente: a única coisa que todo ser humano quer é ser aceito e amado. Ela resumiu tudo, nossas múltiplas existências, tudo que nós já vivemos em vidas que se foram e aquilo que nós ainda vamos viver. A única coisa que todo ser humano quer é ser aceito e amado. Mesmo aquele que é um criminoso ainda, mesmo aquele que espalha o mal quando poderia fazer o bem, mesmo aquele que nos inveja e nós nem sabemos por quê, mesmo aquele que finge ser nosso amigo ou finge nos amar, mas que no fundo não quer nada conosco. Há tanto para pensar,
há tanto para mudar, há tanto para viver. Voltaremos quantas vezes forem necessárias. Sairemos da morte muitas vezes, da vida jamais sairemos. Mais um dia no mundo espiritual, quantos de nós não estaremos juntos? Nos reencontraremos e que cada um de nós possa olhar para trás da maneira mais positiva possível. Lembrando sim dos cansaços, dando até graças a Deus. Ai, que bom que desse lado da vida a gente não tem mais corpo de carne, porque aí o cansaço que aparece do outro lado é só o da consciência culpada, não é o do corpo que precisa descansar. Emmanuel sempre dizia a Chico, descanse, durma, mas Emmanuel não era fácil. Quando o Chico dava uma descansada, ele já, vamos ao trabalho. O Chico dizia, graças a Deus, não houve um dia da minha vida que eu fosse dormir sem ter chorado. Extraordinário. O médium mais extraordinário deixou esse legado. Chorava todo dia. E o que ele sofreu, meu Deus do céu. Nunca, pelo que me contam os amigos que conviveram com ele, que ainda estão na Terra, ele foi desrespeitado por um ateu, um católico, um protestante, mas por espíritas foi. E no final da sua vida, aos 92 anos, já sem condições de psicografar, porque o corpo tem suas próprias leis. Quantas vezes Emmanuel dizia, eu sei que você está exausto, eu sei que você está doente, eu procuro te ajudar como posso, mas o corpo tem suas próprias leis e muitas vezes nem nós podemos te ajudar de verdade. Emmanuel não era mole não, ele não deixava ilusões, mas a verdade é que o Chico, já tão idoso, não tinha mais condições de psicografia. E as mães que haviam perdido os filhos e que por anos haviam recebido mensagens através do Chico dos seus filhos, eram extremamente grosseiras com ele, porque exigiam que o filho pudesse ainda novamente psicografar mais uma mensagem através da psicografia do Chico. Inacreditável. Que às vezes o cansaço das nossas emoções descontroladas nos faz ser extremamente rudes com quem menos merece. Quando nós começarmos a espalhar o nosso fel, as nossas dificuldades, vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver se não é hora de uma terapia, com psicólogo amigo que nos ajude. Porque nem sempre o familiar, o colega, é alguém que vai nos ensinar, vai nos ajudar a racionalizar as nossas questões. E muitas vezes, só religião, seja ela qual for, não basta. Se bastasse, seria uma maravilha. Então, já que nós estamos, se Deus quiser, ultrapassando esse ano, e que o ano que vem vai nos trazer, tenho certeza, uma vida nova, em que eu, por exemplo, vou poder estar aí pessoalmente com vocês em Anápolis, depois de uma vacina. A verdade é que já que está perto, que tudo se resolva, porque as forças do bem estão prontas para nos ajudar nisso. Que nós possamos deixar o cansaço de lado e fazer uma lista das coisas maravilhosas que nós vamos trazer para dentro do nosso coração, finalmente. Seja o que for que nós queiramos sonhar, aquela viagem que nunca fizemos e que agora nós vamos fazer, aquele telefonema que nós vivemos adiando há tanto tempo para dar a alguém, agora nós vamos dar o telefonema. Não nos lancemos sobre as pessoas que são mais frágeis do que nós, lançando sobre nós, sobre eles, o nosso mau humor, a nossa loucura, simplesmente porque estamos cansados. Muito ao contrário. Mesmo na falta de forças, que possamos entender que quanto mais se doa, mais se tem. Há quanto tempo eu frequento a casa espírita que o meu coração escolheu
E há quanto tempo eu não pergunto a ninguém do centro como eu posso ser útil, como eu posso realmente ajudar. Comecemos por aí, próximo a nós. E depois vamos em busca do mundo, de tudo de extraordinário que nós vamos ainda poder realizar para um dia recebidos no mundo espiritual. Como dizia Valérium, o querido amigo que psicografava na década de 60 histórias tão lindas através do Chico. Ele dizia que a maior alegria que nós podíamos ter era na nossa hora final, em que o cansaço vem e a graça do corpo, como dizia Maria Dolores, tomba e finda, a hora da nossa desencarnação. E Valério completava, afirmando que nós, se Deus quiser, encontraríamos alguém que nos recebesse e pudesse dizer: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Desejo a todos nós, até que nos encontremos pessoalmente, que o cansaço até apareça muitas vezes, mas jamais para nos fazer desistir, e sim para pensar que felicidade é algo que primeiro nós doamos, depois virá para nós. E como diz o querido Eurípides Barçanufo, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Eu desejo bondade para todos nós, principalmente nas nossas horas de cansaço, para que amanhã nós sejamos felizes completamente. Tenho certeza que esse dia chegará para todos nós. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e proteja, que as forças do bem estejam com todos vocês, com todos nós, principalmente nas nossas horas de cansaço. E, se vier o choro, choremos. Mas, como dizia Emmanuel Chico, já chorou? Agora lave o rosto e vamos trabalhar. Façamos assim. Que Jesus nos guarde e abençoe, hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro.